Hoje é quinta-feira, 1º de outubro de 2020. Eu sou o Diogo Rodrigues e você está ouvindo o Me Explica. Antes de começar o podcast, quero fazer um convite para vocês. Hoje, às 7 horas da noite, eu vou fazer uma live sobre o TikTok. Eu vou conversar com o jornalista de tecnologia Guilherme Felitti para entender melhor essa ferramenta, esse aplicativo, e saber como ela pode azedar a relação entre a China e os Estados Unidos. Não percam, hein? Vai ser às 7 da noite no Instagram, @meexplicasite. Falando em Estados Unidos, na terça-noite os americanos ficaram perplexos com o debate entre os candidatos a presidente. Se é que dá para chamar aquilo de debate, né? Para quem não sabe, anteontem foi realizado o primeiro debate entre o Joe Biden, democrata, e o Donald Trump, republicano e atual presidente do país. No papel foi um debate, mas na prática o Trump basicamente não deixou o Biden falar. É verdade que as regras desse debate permitiam que os candidatos se interrompessem, mas o Trump exagerou. Ele basicamente interrompeu o adversário dele todas as vezes, de acordo com o New York Times. O Biden chegou a mandar o Trump calar a boca de tão irritado que ele ficou. Alguns jornalistas americanos disseram que foi o pior debate da história dos Estados Unidos. E o que isso quer dizer? Bom, os fatos são os seguintes. O líder nas pesquisas de opinião é o Joe Biden. Ele tem uma vantagem bastante grande sobre o Trump. O debate seria uma oportunidade do atual presidente conquistar mais eleitores e, quem sabe, subir nas pesquisas. A postura agressiva do Trump provavelmente não conquistou novos eleitores. Pode até ser que ele tenha perdido alguns. O mediador do debate, que foi transmitido ao vivo pela rede de notícias CNN, perguntou ao Trump se ele condenava a atuação de grupos de supremacistas brancos. Ao invés de responder, o Trump mandou uma mensagem aos Proud Boys, que é um grupo de extrema-direita que apoia o uso da violência. Isso foi bastante criticado pela mídia americana. Em outro momento, enquanto o Biden falava do seu filho Beau, que morreu por conta de um câncer, Trump falou por cima do adversário dele e disse que o outro filho do Biden tinha problemas com drogas. O El País chamou esse momento de, abre aspas, desagradável, fecha aspas. O Brasil também foi tema do debate presidencial americano. O Joe Biden falou sobre os incêndios que estão acontecendo na Amazônia e disse que vai propor um fundo internacional de 20 bilhões de dólares para que o Brasil cuide da floresta. Se o nosso país falhar, de acordo com a proposta do Biden, vai ter que enfrentar punições econômicas. O Bolsonaro criticou o Joe Biden nas redes, dizendo que a proposta do democrata é lamentável. O presidente do Brasil, você sabe, é um fã declarado do Trump. No Fórum Econômico de Davos, no ano passado, o Bolsonaro chegou a dizer que ama o colega americano. Qual é o resumo dessa ópera? O que esse debate significa? Bom, é muito difícil dizer. É verdade que o Biden está na frente das pesquisas, mas ainda tem muito chão até o dia 3 de novembro, quando as eleições americanas vão de fato acontecer. Em 2016, a maioria das pesquisas dizia que a Hillary Clinton ganharia do Trump. Não preciso nem dizer para vocês o que aconteceu, né? Até lá, teoricamente, vão acontecer outros 3 debates entre os candidatos. Além disso, a gente tem que levar em consideração que a pandemia não acabou. E isso pode influenciar a votação lá nos Estados Unidos. E por que exatamente, você vai me perguntar? Bom, em vários estados, os eleitores podem votar pelo correio. Isso significa que as pessoas não precisam sair de casa. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. Então as pessoas podem simplesmente decidir não sair de casa no dia da eleição, como por exemplo, com medo de pegar o coronavírus. Elas não tomam multa, nada acontece. Mas com essa opção de votar pelo correio, mais gente pode decidir votar. De acordo com os analistas americanos, quanto mais gente for votar, pior é para o Trump, na grande maioria dos estados. Por isso, o presidente dos Estados Unidos tem atacado essa ferramenta, dizendo que ela pode ser fraudada com facilidade. Ele não provou como isso pode acontecer. De acordo com a BBC, o Trump bloqueou verbas dos Correios para tentar diminuir a capacidade da empresa de transportar as células de votação. Na semana passada, durante uma coletiva de imprensa, um jornalista perguntou para o Trump se ele se comprometeria com uma transição de governo pacífica caso ele perca as eleições para o Joe Biden. O Trump não respondeu à pergunta, o que mostra que ele talvez não esteja disposto a aceitar uma derrota.
Em toda a história dos Estados Unidos, nunca um candidato que perdeu as eleições presidenciais contestou o resultado da eleição. Se o Trump realmente fizer isso, vai ser a primeira vez. Por todos esses fatores, é quase impossível dizer o que vai acontecer. O que a gente sabe é que a eleição vai ser muito disputada, e, a julgar pelo primeiro debate, vai ser também muito agressiva. Por hoje é só, pessoal. A gente se vê na semana que vem. O Me Explica é apresentado e produzido por mim, Diogo Rodrigues. Quer mandar um elogio, sugestão, crítica? Me mande um e-mail no diogo@meexplica.com. Eu também estou nas redes sociais explicando o noticiário nacional e internacional, @meexplicasite. Até!